A todos, vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Chamando os seus amigos. Lembrar que nossas lives continuam terças e quintas pelo Facebook, na minha página Pastor Dorian Seveiro. E nas quartas-feiras aqui no Instagram. Lembrar também que nessa sexta-feira, paz do Senhor, Luana, Montepunhuli, paz do Senhor, todos estão chegando. Quero lembrar os irmãos também que nessa sexta-feira nós vamos ter o culto na Reconciliação na rua Henrique Degraff 241. O Henrique Degraff 241. E no domingo, no mesmo endereço, sextas-feiras, 19h30 e domingo, 19h. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos continuar, vamos ver se terminamos hoje ou ainda amanhã, a parte de imposição de mãos, que é o princípio elementar da doutrina de Cristo. Glória a Deus. Se hoje a imagem está bom para você, manda aí suas curtidas, seus corações. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Lembrando que na parte inferior do seu celular, na parte inferior direita, tem um aviãozinho para você enviar aí essa live para os seus amigos, para pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Muito obrigado por mais uma live que podemos compartilhar na tua palavra, Senhor. Manifesta-se cada instante mais o teu poder, da tua glória, da tua unção, dos teus dons, Senhor. Curando, libertando, transformando as vidas, atraindo as vidas ao Senhor nessa noite. Fala em nome de Jesus que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil e frutificar 100 por 1 em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, nós mandamos embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo, tua presença, Espírito Santo. Enche-nos da tua glória, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam curados, Senhor. Aqueles que estão ansiosos, Senhor, sejam libertos, Senhor, recebam a tua paz, a tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Confirma cada instante, Senhor, o teu poder, com a tua unção, com a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, ontem e semana passada nós começamos também a falar sobre esse princípio elementar da doutrina de Cristo, que é a imposição de mãos. Paz, Senhor. Anderson, tudo bem? São 6 princípios elementares que a Bíblia nos ensina aqui em Hebreus. Em Hebreus capítulos 5 e 6,
ele começa a falar, né? Fala no versículo 11, quando ele ia começar a falar sobre o Melquisedeque, ele fala: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido, ou seja, ele ia entrar em um assunto mais profundo da palavra de Deus. Mas como ele percebeu que aquele pessoal, eles precisavam ainda do leite espiritual que ele fala aqui no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui há uma distinção entre o alimento líquido, né, que é o leite, e o alimento sólido. Espiritualmente a Bíblia faz essa distinção. Assim como nós fisicamente temos ali o alimento, o leite, né, quando é criança, quando é adulto também existe o alimento sólido na vida espiritual. E ele fala, então tem necessidade de ouvir novamente os princípios elementares. E quais são esses princípios elementares? No capítulo 6, versículo 1 diz assim: por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, os princípios elementares do ensino de Jesus. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Esse é o primeiro princípio elementar, a doutrina de Cristo, do ensino de Jesus. O segundo, da fé em Deus. O terceiro, ensino de batismos. O quarto, imposição de mãos. Hebreus 6, agora versículo 2. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, ele fala 6 princípios elementares, mas ele não explica. Ele deixa no ar, que são princípios básicos que todo cristão deveria saber, deveria conhecer. O arrependimento da próxima hora já falamos, já fizemos essa live já. Se você quiser, depois pode procurar as lives passadas aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, lá na minha página, Pastor Loriano Severino, você vai encontrar. Então, arrependimento do laboratório já falamos, da fé em Deus já falamos, e nós começamos a falar sobre esse princípio elementar, que é o princípio da imposição de mãos. Que às vezes algumas pessoas não entendem, pensam que é algo simplesmente religioso ou místico, né? Como se não estivesse na palavra de Deus, mas ele é chamado de um princípio elementar da doutrina, ou seja, um princípio doutrinário que Deus estabeleceu. Mas, Senhor, todos estão chegando aí, sejam bem-vindos. E esse é o princípio da imposição de mãos, é o princípio pelo qual, através de alguém, a autoridade e o poder de Deus são manifestados ou transferidos com o fim de edificar a igreja e estabelecer o reino de Deus. Deus é todo poderoso, ele poderia simplesmente vir e agir, fazer da maneira que ele quisesse aqui na terra, não é verdade? Mas ele decidiu agir assim. Para o Senhor Maracena, para o Senhor, todos estão chegando. Ele decidiu agir assim, através de pessoas. Desde Gênesis, quando ele entrega a autoridade para o homem, a partir daquele momento, o princípio da imposição de mãos precisa ser usado. Ou seja, sempre através de uma pessoa, através das mãos, através de alguém, Deus vai agir. Ou seja, o princípio elementar de imposição de mãos não é apenas o ato, mas é o princípio que está por trás. Nós já falamos nas lives passadas sobre esse princípio que é usado às vezes na palavra de Deus para abençoar, como aparece Jacó, né, abençoando ali, consagrando Manassés e Efraim, o sacerdote mesmo, ele estendia as mãos, né, para o povo. A imposição de mãos pode ser feita com toque, pode ser estender as mãos. Mas ele vai mais além ainda, ele fala de autoridade espiritual. Você, espiritualmente, é como se você estivesse constantemente impondo mão sobre tudo aquilo que você é autoridade. Por isso, quando você sai dos caminhos do Senhor, tudo aquilo que você é autoridade é influenciado. Da mesma forma, quando você está nos caminhos de Jesus, todas as áreas da sua vida são abençoadas, porque você está com Jesus, tudo aquilo que você tem autoridade sobre, que Deus colocou você como autoridade, passa a ser influenciado. Aleluia.
Esse princípio elementar da doutrina de Cristo de imposição de mãos também é usado para ordenação, consagração de autoridades. Quando um pastor, né, ele não basta ele fazer teologia, ele pode ser doutor, PhD em teologia. Se ele não for ordenado, ele não é pastor. Entendeu? Ele é só um teólogo. Ele é apenas um teólogo. Então a ordenação é o que faz dele realmente ser um pastor. Quando depois que ele está na igreja, ele estudou, ele se preparou, as pessoas, a igreja reconhece o ministério chamado, ele reconhece, as pessoas reconhecem, a liderança reconhece, então eles impõem as mãos ali, normalmente ungem com óleo, e consagram ele ao ministério. A partir daquele momento ele passa a ser pastor. Isso nós já falamos na live passada bastante sobre isso. Mas também, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa imposição de mãos para ministrar curas e milagres. Sabia que é bíblico isso? Além de ser uma doutrina, isso é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Não é só algo que está falado pouco na Bíblia. Em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, no versículo 14, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, aqui depois da ressurreição do Senhor Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Paz do Senhor. Paula, França, tudo bem? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Então esse princípio elementar da doutrina de Cristo, além de outras utilidades para ele, uma delas é para que ocorram curas e milagres. Aleluia! A Bíblia diz que aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Lembrando que essa imposição de mãos ela pode ser no ato, com óleo, por exemplo, mas ela pode ser não só quando ocorre o ato de encostar mesmo. Quando uma pessoa está orando à distância, isso também é imposição de mãos, porque o princípio está sendo usado. O ato não está sendo usado, mas o princípio que está por trás está sendo usado. Qual que é o princípio? O princípio de que através das pessoas, de alguém, Deus age para tocar outras pessoas. Quando você está intercedendo por alguém que está lá no hospital, você está usando esse princípio. Quando você está assistindo essa live, você está recebendo isso. Quando eu estou orando aqui desde, talvez bem longe de onde você mora, você está sendo tocado pelo Espírito Santo, amém? Porque não somos nós apenas concordamos, cremos. Aqueles que creem em meu nome vão fazer essas coisas. E como que eu posso ver essa situação, esse princípio elementar acontecendo? Ele acontece tanto no ato, de impor mãos, mesmo como estou falando à distância. A imposição de mãos, a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Amém? Glória a Deus. Então aqui fica bem claro como era um princípio, né, que eles exerciam constantemente. O Senhor Jesus exercia isso constantemente, chegava as pessoas, ele tocava, alguns ele simplesmente falava, mas ele estava sempre exercendo esse princípio. Então eles viram isso, e ele fala que é para os presbíteros fazerem isso. Claro que todos nós podemos orar pelos nossos filhos, por alguém, né, em nome de Jesus, mas existe um trabalho isso. A Bíblia diz, quando Jesus fala para eles irem de 2 em 2, nas ruas ele fala, vão de 2 em 2, vão lá, saúdem com a paz do Senhor, que eles receberem a paz, né, vai receber a paz, cura os enfermos que vêm lá, cura os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ele fala, de graça de receber, de graça dai. E na casa que vocês ficarem, ali vocês vão que te receberem, não fiquem, né, como que te derem ali. E ele fala assim, porque digno o trabalhador do seu salário, ao mesmo tempo que era para eles fazerem isso gratuitamente, ou seja, não é para cobrar, ele trata logo depois como um trabalho, porque ele fala, digno o trabalhador do seu salário. Isso é um serviço, queridos. Por quê? Porque é um ministério. E a palavra ministério significa serviço. Todos nós podemos orar. Porém, é uma batalha espiritual. Por isso que a gente não recomenda você sair simplesmente. A pessoa às vezes não está nem em igreja, nem com cobertura espiritual, ela simplesmente sai fazendo isso. E ela entra em batalhas espirituais que ela não precisava, porque é uma coisa forte espiritualmente, sabe? Uma briga espiritual que você está entrando. Por isso que ele não fala aqui, ó, chame o teu irmão aí. Ele não fala isso. Chame qualquer pessoa aí, ou olhe você, coloque, olha na tua cabeça e olha para você. Ele não fala isso. Ele fala, se alguém está doente, chama o presbítero. Lembra que a palavra presbítero, em algumas igrejas, essa nomenclatura é dada para algumas pessoas, né, que não é pastor, mas ele é colocado ali como presbítero. Não, aqui a Bíblia não está falando disso. Presbítero na Bíblia é a mesma coisa que bispo. É a mesma coisa que pastor, tá? Biblicamente, a pessoa que foi ordenada. A única diferenciação que é feita é com relação a diáconos na Bíblia. Tem igreja que nem tem diácono, mas a questão é o que ele quer dizer aqui. Ou seja, como se fosse o pastor aqui, o presbítero. Tá? A mesma palavra presbítero era usada em algumas situações para bispo e para pastor. Então, na verdade, biblicamente, se alguém for querer ser bem chato, bem exatamente o que o texto diz é isso. Tá? E aí ele fala, a oração da fé levantará o enfermo. Então, esse princípio da imposição dos irmãos era feito na igreja primitiva. Tanto é que o apóstolo Tiago aqui, que Tiago está falando sobre isso. Nós vemos, por exemplo, em Marcos, capítulo 6, versículo 13, como Jesus exercitava esse princípio. Marcos 6, 13. Na verdade, que ele ensina os discípulos, então ele fala, versículo 11, se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sagudi o pó dos pés, em testemunho contra eles, porque saindo eles pregaram ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eles faziam esse ato profético, né, de ungir a pessoa com óleo. Em Marcos capítulo 6, versículo 5, a Bíblia fala de determinada situação quando Jesus chega em Nazaré, que era o lugar onde ele tinha crescido, as pessoas conheciam ele. E a Bíblia diz assim, tendo Jesus partido, Marcos capítulo 6, versículo 1, tendo Jesus partido dali, foi para uma terra, para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, quando ele chegou nesse lugar, todo mundo conhecia, era onde ele tinha crescido. Então todo mundo conhecia ele, conhecia o pai, a mãe dele, os irmãos.
E ele falou, mas esse aí não é o carpinteiro? Filho do carpinteiro ali? Não é esse aí que a família dele vive aqui entre nós? Da onde que veio? De onde que de repente ele ficou tão sábio? Como que agora está acontecendo tantas coisas maravilhosas através dele? Ou seja, as pessoas desprezavam, né? Às vezes porque conhecem muito, a intimidade faz isso. As pessoas começam às vezes a desprezar aquilo que a pessoa tem ou é, né? E aí Jesus fala, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não, e olha só o que o texto diz, não pôde fazer ali nenhum milagre. Ou seja, a Bíblia distingue, né? Aparentemente milagre de cura. Porque uma coisa é a pessoa que está doente, né? Ela está com dor de cabeça, está com mal-estar no corpo. Imagine que ela está com um dedo que está inflamado. É uma cura, não é verdade, que ela precisa. Agora imagine que ela não tem o dedo. Uma pessoa que não tem o dedo. Uma pessoa que não tem o dedo, ela não está doente. Está doente? Não está doente, não sente dor, não tem nada. Só que ela não tem o dedo. Aí já não estamos falando de cura, estamos falando de um milagre, não é verdade? Aparentemente é essa a distinção. E aí ele fala assim, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. O milagre exigia muita fé das pessoas, precisava que as pessoas acreditassem nele. Senão, curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ou seja, ele ficou admirado de quão incrédulo eles eram. Jesus, ou seja, em algumas situações ele teve que impor, né? Sabe aquela super imposição que você aperta um pouco a cabeça do irmãozinho, seja curado em nome de Jesus, aí ele recebe. Isso fala, na verdade, da exercício, provavelmente, que quando fala dele impondo as mãos, eu, pelo menos, já na minha experiência, ministrando, às vezes a pessoa está com fé, a pessoa está crendo. Mas normalmente você está usando a sua fé a pessoa receber. E é aqui que eu entendo que Jesus ele teve que usar muito da fé dele mesmo para que as pessoas fossem curadas. E ele impor as mãos, fazer aquele ato profético, seria curado em nome de Jesus. Em outras situações que as pessoas estavam crendo muito, não precisava nem acontecer isso. As pessoas queriam tocar só as vestes e já ficavam curadas. Elas vinham atrás do Senhor Jesus. Algumas nem tocavam em Jesus. Jesus só com algumas palavras. As pessoas estavam tanta fé que aquele ambiente ali, a glória de Deus podia se manifestar com tranquilidade. As pessoas eram curadas sem mesmo encostar em Jesus. A imposição de mãos é um ato profético que facilita a fé, mas com um princípio não necessita do ato em todas as situações. Não é todas as situações que são necessárias. Nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então eu vou lá e vou impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado, em outras palavras. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, ou seja, está lá longe meu criado, mas fala só com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Aleluia. Mateus 8, versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então em Nazaré, Jesus ficou admirado com a incredulidade, porque ele teve que impor as mãos, usar a fé dele para que algumas pessoas fossem curadas. Mas aqui, ele ficou admirado não com a incredulidade, ele ficou admirado com a fé desse homem. Não precisa encostar, não precisa ir na minha casa, só fala, só declara, ele vai ser curado. E aí a Bíblia diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Veja que foi diferente aqui. Aqui ele não impôs as mãos. A imposição de mãos tem a ver também com a fé do ministrante, da pessoa que está ministrando. Mas aqui era a fé daquele homem. Ele, tá bom, não precisa encostar. Seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, a Bíblia diz, o servo foi curado. Aleluia! Glória a Deus! Não é maravilhoso isso, queridos? A cura desse centurião foi maravilhosa. Nós vemos também lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. E nós já vamos orar para os seus pedidos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Lembrando que você pode escrever tanto no comentário, mas também pode usar o balãozinho ali para escrever o seu pedido de oração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. A história de Naamã, né? Naamã era um homem leproso e ele queria ser curado por Deus. E aí ele vai até Eliseu para receber essa cura, esse milagre. E aí lá no versículo 11 a Bíblia diz assim, lá no versículo 10 diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eu digo que sempre tem um ato, né? E esse ato é um ato de fé. Né? Às vezes a gente manda a pessoa... Tente fazer um movimento. Tente movimentar a sua perna. Quando ela faz aquele ato de fé, ela é curada. Muitas vezes, quando ela tenta fazer alguma coisa, ela recebe um milagre, porque é um ato de fé. Entende? Da mesma forma que a imposição de mãos é um ponto, como se fosse um ponto de contato. Você está exercendo a sua fé. E aí, aqui no versículo 10... ele não foi lá impor as mãos sobre Naamã que estava leproso. Ele falou diferente, eu vou fazer um outro ato de fé diferente com você. Porque aqui eu preciso de muita fé, Naamã. Eu quero que você use um pouco da tua fé, Naamã. Não só eu agora, ele queria só a fé do Eliseu. Ele falou, Naamã, você vai fazer algo para tomar posse. Se eu for impor as mãos, é só eu vou exercer mais fé. Eu quero que você use a sua fé. Você se humilhe diante de Deus. Faça um ato de humilhação e de crer para receber. É assim que eu entendo esse texto. Ele fala aqui, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Né? Ele ia ficar ali na frente dele, começar a orar um pouco. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ou seja, na cabeça dele, a pessoa pensei que esse homem ia vir aqui, ia começar a orar, ia impor a mão sobre a enfermidade e ia ficar curado. Tem tantos outros rios melhores do que esse, ele me manda entrar nesse rio. Ele fala, não poderia lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação, ficou bravo com aquilo. Ele não entendia as questões espirituais. Aí no versículo 13, então se chegaram a ele os oficiais e disseram, meu pai, se houvesse te dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Né? Se ele tivesse pedido para você fazer uma oferta aí grande, talvez ele ia fazer. Uma coisa mais difícil ele ia fazer. Ele fez uma coisa tão simples. Olha, só obedeça. Faz esse ato aí de humilhação diante de Deus, esse ato de fé ali, você vai ser curado. Quanto mais já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou. Né? Depois que o pessoal falou com ele, acalmou ele ali, ele entendeu, né? Aparentemente, e foi lá, fez isso. E mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Ou seja, ele não estava fazendo algo à toa, ele ouviu aquela palavra profética
E quando ele, no momento que ele estava fazendo aquilo, era como se ele estivesse reconhecendo a autoridade de Deus na vida de Eliseu. É como se ele não obedeceu o que ele está falando. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Veja que isso foi importantíssimo para que a conversão desse homem, para que esse homem cresça, acreditasse no Senhor Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora, queridos. Paz do Senhor, pastora Cíntia, paz do Senhor, Josiane, paz do Senhor. Todos estão chegando aí. Vamos orar agora. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebesses e assim será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz que será com ela. Ou seja, não é só falar, você tem que ver a situação feita. Você tem que se ver curado, se ver liberto, se ver transformado, ver a situação transformada. Às vezes tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebesse. É como se já aconteceu, não é que vai acontecer, já aconteceu. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Você já começa a agradecer pelo milagre. Você apresenta o seu pedido e já começa a agradecer. Então feche seus olhos agora, seja qual for o seu pedido. Vamos orar juntos agora. Vamos unir a nossa fé. Você exerce a sua fé e eu exerço a minha fé aqui. Amém? Comece a ser qual for o seu pedido, já comece a ver o seu pedido realizado. Comece já a se ver curado, se ver liberto. Vamos orar agora. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, assim. A tua unção, o teu poder. Venha sobre cada pessoa agora que está assistindo essa live, esse vídeo. Esse é o teu fogo, Senhor, queimando na cabeça, do plano dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Todo espírito de enfermidade, o cegueiro, o sono espiritual fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está com um problema de saúde, coloque sua mão sobre onde está a enfermidade, se você pode. Se não, coloque apenas no seu coração, feche seus olhos, coloque suas mãos como se estivesse recebendo. Mas se você tem como, coloque suas mãos onde está o problema agora. Apresento para o Senhor cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo assim. A palavra diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que recebesse será convosco. A palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre si. O castigo que traz a paz estava sobre o Senhor. O Senhor foi traspassado pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. Senhor. Eu apresento, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo agora. Todo espírito de morte, ansiosidade, depressão, todo espírito de enfermidade. Eu repreendo agora em nome de Jesus essas vidas e mando sair fora agora em nome de Jesus. Hoje cura e milagres sejam desatados, ministrando as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Ministrando como anestesia em nome de Jesus. Fazendo verdadeira cirurgia espiritual agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de surdez fora em nome de Jesus. Ouvidos abram-se em nome de Jesus. Todo espírito de cegueira fora em nome de Jesus. Olhos vejam perfeitamente em nome de Jesus. Todo mal-estar, toda infecção, toda inflamação, repreendo agora em nome de Jesus. Caras estão sendo curados agora em nome de Jesus. Vou dar um sopro em nome de Jesus pela fé. Vou falar agora em nome do poder de Deus, a unção de Deus que eu tenho acesso pelo novo caminho. Vai fluir através da minha vida, através dessa live, esse vídeo.
operando o fogo de Deus, queimando na cabeça, pano dos pés de cada pessoa da ciência lá nesse vídeo. Curando, libertando em nome de Jesus. E quando eu soprar, eu quero que você, pela fé, inspire, como crendo realmente que a unção que está sobre minha vida vem sobre você. Em nome de Jesus, curando, libertando, operando na sua vida. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja curado em nome de Jesus. Para que anjos, Senhor, são liberados de cura, milagres são liberados, ministrando as vidas agora em nome de Jesus. Toda célula cancerígena seca em nome de terra, isso, espírito de enfermidade, espírito de câncer, fora em nome de suas vidas. Seja curado em nome de Jesus. Receba força, receba o vigor, receba o renovo agora. Ossos, músculos, nervos serão restaurados. Toda dificuldade no movimento, aquilo que causasse dificuldade no movimento, fora em nome de Jesus. Faça aquilo que você não podia fazer agora, sem dor, em nome de Jesus. Se tinha dificuldade de ficar em pé, fique em pé, em nome de Jesus, sem dor, sem dificuldade. Mexa as pernas, mexa os joelhos, mexa os braços, mexa as mãos, sem dor, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça aquilo que você não podia fazer sem dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podendo também ser em nome de Jesus. A vida do Senhor da Luana, Senhor, Monte Cunhulha, Senhor, que pede o Senhor direção, Senhor, na vida dela. Que o Senhor esteja operando agora no lar dela, na casa dela. Em nome de Jesus. Claro, com uma purificação. Em nome de Jesus, tem de purificação no lar dela. Toda opressão. Todo peso vai embora. Em nome de Jesus. Vejo como você tirando muitas roupas dentro de uma máquina de lavar ali. Isso fala dessa purificação, né? De toda opressão indo embora. A paz do Senhor entrando no seu lar. Em nome de Jesus, toda opressão fora. Em nome de todo ataque, toda opressão no lar. A Luana Montebunhulha fora. Em nome de Jesus. Que a presença do Senhor enche agora o lar, a casa dela. Em nome de Jesus. Todo ataque, todo intento traz demônios querendo desanimá-la, querendo tirá-la dos caminhos do Senhor. Fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. O ataque maligno, lutando contra o chamado, o ministério. Eu repreendo agora em nome de Jesus, na vida da Luana. Claro, o Senhor, em nome de Jesus, iluminando os olhos do coração dela, trazendo a direção em nome de Jesus, sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, para servir o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar amanhã que nós temos live amanhã, a partir das 21 horas, na minha página do Facebook, Pastor Lorian Severino. Nós lá vamos continuar falando sobre esse princípio da imposição de mãos. Lembra também que sexta-feira nós temos culto da reconciliação às 19h30, na rua Henrique Degreff 241, e domingo, no mesmo endereço, rua Henrique Degreff 241, ali pelo Google Maps você vai ver que é centro, e é início da Nova Rússia. É centro, mas é início da Nova Rússia. Ela tem a rua ali Rio de Janeiro, e logo depois já é paralela ali. Do outro lado ali já é paralela à rua Rio de Janeiro, a rua Henrique Degreff, aqui em Ponta Grossa, 241. Tá bom, queridos? Sexta-feira, 19h30, domingo, 19 horas. Lembrando também que daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo lá na minha área de vídeos aqui do Facebook. Então, se você curtiu, compartilhou, comentou aqui na live, depois vai lá curtir, compartilhar, comentar, porque infelizmente tudo que é postado aqui durante a live é perdido
Depois vai lá curtir, compartilhar, comentar também. Quero lembrar também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, né, fazer uma doação para a Comunhão Cristã da Reconciliação, você pode fazer isso usando o CNPJ da Reconciliação, que é 09 468 671 000156. Pelo CNPJ você pode mandar o Pix, que vai lá para o PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. Vai aparecer o nome da igreja lá, tá? Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo na área de vídeos, aí no comentário vai ter, lá na descrição do vídeo, vai ter o CNPJ, se assim você desejar fazer. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Que Deus abençoe a todos. Com o amor do Pai, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Para o Senhor Cláudio, para o Senhor Irano, para o Senhor todos que continuarem assistindo aí. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.